disciplina. Meu nome, em nome do professor Jonathan, do professor Paulo, gostaríamos de agradecer ao professor Milton Mariani por estar presente conosco neste finalzinho de tarde, né, professor? Para falar sobre turismo, que é um dos temas que ainda nós não discutimos aqui na disciplina. Então, eu vou fazer uma breve apresentação do professor Milton. O professor Milton é pós-doutor em administração pela USP, doutor em geografia, especificamente em geografia humana também pela USP, mestre em história social pela PUC de São Paulo e graduado em geografia pela Unesp. Então, considerando essa formação do professor, né, com certeza temos uma boa discussão para hoje à tarde. É o professor do programa, de 2 programas da UFMS, sendo um deles de administração. Somos colegas atualmente, né, professor? Então, obrigada pela sua disponibilidade, por estar conosco. Fique muito à vontade para a sua fala e se tem mais algum detalhe que gostaria de colocar da sua apresentação, fique também bem à vontade. Obrigada mesmo. É, Obrigado, Perlaine, professores e docentes e discentes, né? É um prazer muito grande estar aqui para conversar. Na verdade, é, vamos fazer uma roda de conversa, né? Não é uma palestra, longe disso, né? Nenhuma discussão epistêmica, né? Então, vamos fazer uma roda de conversa para que talvez as contribuições e as discussões de vocês sirvam para maiores aprimoramentos nessa pesquisa que ainda está em andamento, né? Bom, então, antes de começar a falar alguma coisa, eu queria dizer que esse é um projeto que ele é realizado, ou coordenado pelo CET, UNB. O CET é o Centro de Excelência em Turismo da UNB, né? E é um trabalho onde foram escolhidas algumas universidades do Brasil, se formou uma rede, né, de pesquisadores e de universidades para se discutir políticas públicas no âmbito do turismo. E em 2021, né, em plena pandemia, né, o Ministério do Turismo ele nos chamou, né, essa rede de pesquisadores, para duas coisas. Primeira questão era para rever aí o plano nacional de qualificação em turismo, né? Então, era a revisão da política, né? Era a revisão da política pública que já existe desde 2007, né? Era uma revisão dessa política e também criar um programa de qualificação em turismo em todos os estados brasileiros, né? Tendo como discussão teórica a categoria território, né? Então, é uma categoria que eu empresto da geografia e tenho aplicado nos estudos de administração e do turismo, né? E essa categoria território, ela imbrica em um outro conceito que se chama territorialidade. Ou seja, né, é, o território ele é um espaço habitado, onde tem grupos, né? Onde existem grupos humanos. E onde existe grupos humanos, esses grupos humanos eles desenvolvem territorialidades. O que são territorialidades? São as diretrizes, as estratégias, né? As tessituras, né? Os nós que ocorrem entre os diversos
atores de um determinado território, onde se se luta, né, entre aspas, aí para se ter aí sempre em mente as vocações regionais e locais, né. Então, o grande desafio, né, de trabalhar com mais de 200 pesquisadores ao longo de todo o país, em plena pandemia, era entender que nós precisávamos dialogar com a base territorial de cada uma das localidades onde a gente foi pesquisar, né. Então esse é um DBI importante aí, porque, a base conceitual, então, vai ser explorar essa categoria território, lembrando que o território para nós, dentro desse grupo de pesquisa, ele não tem limites, não tem limitações geográficas e ele é traduzido através, principalmente, das vocações regionais, locais, e, sobretudo, da cultura desses povos, dessas comunidades, desses grupos que ali vivem. Então essa é uma primeira questão aí que deve ser posta, né. A segunda é que, se pensou, né, em se construir um programa de qualificação, e aí eu vou falar do nosso estado, do Mato Grosso do Sul, de base territorial, mas que fosse um programa, né, que fosse um programa, de base territorial, pautada, no pós-construtivismo, né, onde o que nos importa, né, são as vivências, o que nos importa são os conhecimentos dessas comunidades, desses grupos sociais que vivem no território e que, né, e que eles é quem devem ensinar aos pesquisadores e aos políticos e à política pública o que interessa a ser qualificado dentro dessa perspectiva a partir de um outro conceito, que é o conceito de pertencimento. O que me pertence, né? O que pertence a esse território e que deve ser explorado para ser cada vez mais esses grupos serem qualificados. Bom, diante disso que eu começo a falar para vocês já podem imaginar que a gente teve resistências, né, aí algumas fortes resistências dentro do processo aí, de elaboração desse programa. Porque a gente tem alguns problemas, né, algumas questões, né, que é uma divisão regional do turismo no Brasil, que é diferente das regiões homogêneas políticas de cada estado da federação e diferente das regiões do IBGE. São um abraço que a gente tem para fazer pesquisa na área de turismo, né. Então, só para provocar um pouco, né, o que é reconhecido enquanto região, quanto território turístico no Mato Grosso do Sul, são os Beleza, Paulo, vou municípios conversar de aqui com a menina, ver se ela tem Campo Grande, disponibilidade. E aí eu já te mando uma Corumbá, mensagem para ver se ela Aquidauana, faz o cronograma Miranda, certinho, tá bom? Eu te repasso Bonito, certinho a informação. Jardim, Bodoquena, esses 7 municípios, né, esses 7 municípios. O Dourados está fora, Ponta Porã está fora, né. Então a política aonde se tem os investimentos de política pública para essa área, né, do turismo são nesses 7 municípios, né. Então, e aí, né, nós começamos a fazer
um diagnóstico desses municípios, né, de atrativos turísticos, né, eh eh, da qualificação que existe, né, dos cursos de turismo nos mais diversos, graus aí, né, graduação, mestrado, doutorado, especialização, cursos técnicos, né. Então nós começamos a ficar um pouco assustado de que forma e quem qualifica essa atividade no estado, né. E aí a gente vai, mostrar para vocês aí algumas questões, alguns resultados de pesquisa, né. E a partir desses resultados de pesquisa, a gente, propôs aí algumas ações a serem, executadas dentro desta da perspectiva aí da qualificação, né. Então, trabalhamos com o conceito de território, territorialidade, sentimento de pertencimento, trabalhamos com a questão pós-construtivistas para elaboração dos projetos de qualificação, aonde que importa é o ser, é o que vive naquele território, né? E também sob a égide da teoria da complexidade do Morin, né? Do Edgar Morin, que é como que a gente deve entender, né, complexamente esse ecossistema turístico para além da gestão, ou melhor, num processo de entendimento da gestão junto com alguns aspectos sociais, antropológicos, históricos e culturais, né? Então, acho que a gente pode projetar aí, Elaine, que sempre fica mais visual, né? Eu sou extremamente visual. Eu pedi para a professora Elaine me ajudar, porque eu gosto de ficar vendo, né, aqui as pessoas, né? Então, né? Então esse é um programa, o resultado da pesquisa é esse programa, né? E aí, daqui a pouco, a gente vai entender aí por que está escrito nesse primeiro slide a validação das informações do programa com o terceiro setor, né? Só antes de... pode passar, por favor, Elaine? Então, eu vou aí trabalhar com 4 cenas aí para expor e depois a gente abre aí para os nossos debates. Primeiro é um sociograma que nós construímos, né? Depois os nós críticos encontrados, né? Os principais demandas e obstáculos encontrados e os principais problemas aí a serem superados, né? Então, dentro dessa perspectiva, dessas categorias teóricas, né, vocês já imaginam, então, que se trata de uma pesquisa qualitativa, né? Foi uma pesquisa qualitativa, né, aonde foi um desafio nós trabalharmos em plena pandemia, com rodas de conversa através dessas ferramentas, uma delas é essa que nós estamos usando nesse momento, né. Então, o que nos interessava, né, nós trabalhamos, então, com rodas de conversa, né, aonde o que nos interessou foram as discursividades, né, de diversos atores que nós conversamos, né, sem um, sem um roteiro, né, sem um roteiro estruturado, era completamente desestruturado, por sinal, era uma conversa onde a gente queria ouvir, né, ouvir, né, escutar esses sujeitos aí da pesquisa,
através de diálogo. Depois nós transcrevemos e construímos categorias discursivas para serem analisadas. E o que a gente tinha de ponto focal era a questão da qualificação, né? A qualificação. Como que se dava essa qualificação nos mais diversos atores disso. Então, nós conversamos com vários atores, que vocês já vão ver quem são, né? As conversas elas variavam de 60 minutos, né? 60, 70 minutos, e aí a gente gravou, né? Transcrevemos e construímos quadros sintéticos das discursividades, né? E a partir desses quadros sintéticos das discursividades, nós criamos categorias de análise, que é o que eu vou falar um pouco aqui para vocês. Ok? Bom, pode passar, Erlane, por favor. Então, a primeira coisa, né, que eu gosto de apresentar, né, é que esse sociograma, né, esse sociograma ele é apresentado e trabalhado aí com um eixo de influência e de poder, né? Influência e poder do quê? Influência e poder dessas categorias teóricas que eu acabei de falar, de dizer para vocês, né? Quem mais exerce territorialidades diferenciadas, estratégias, metodologias, diretrizes, né? Diferenciadas em um processo de qualificação nessa rota que envolve que abrange esses 7 municípios, né? E que tem coisas um pouco diferentes, né? Diferentes, de metodologias diferentes a serem trabalhadas em processos de qualificação. Vou dar um exemplo, por exemplo, a gente, no meio do turismo, né, tem muitos cursos de meios de hospedagem, de governança, né, de agências, né, de eventos, né? Só que o que a política nacional, a revisão era para rever isso, porque era uma política muito engessada em um processo de qualificação extremamente colonial. E quando eu digo colonial é o quê? Né? Os modelos de cursos de meios de hospedagem, de uma formação de uma agência de turismo, é o mesmo para o Brasil inteiro, pautado na Avenida Paulista, em São Paulo. Né? E, ora, como que a gente pode transpor isso para uma terra indígena na região de Dourados, ou que, por exemplo, queira trabalhar um pouco com o turismo de base comunitária para receber turistas que são diferentes dos turistas urbanos do Sudeste, maravilha. Né? O que a gente percebeu aí? Né? Todas essas flechas em azul e preto, aí são as relações que existem. Né? Então, embaixo, né, baixo poder que tem de influência no processo de qualificação nessa rota no Mato Grosso do Sul, né, são quem? São os primeiros trabalhadores, baixíssimo, né, os trabalhadores do turismo, né? Principalmente os trabalhadores de turismo de comunidades tradicionais. Quando eu falo de comunidades tradicionais, eu estou falando de quem? Do piloteiro de barco para o turismo de pesca, da cozinheira de uma pousada da pesca, eu estou dizendo de um artesão que faz trabalhos de artesanato para isso. Então, isso é baixíssimo. Né? A política de qualificação não atende em hipótese alguma a eles. Né?
em hipótese, ao lado deles, ó, estão os egressos do curso de turismo, né? Que o estado do Mato Grosso do Sul, com 70 e quantos municípios? Esqueci agora. Mais de 70, quase 80 municípios, chegou um dia a ter 60 cursos de turismo. Né? Chegou um dia a ter 60 cursos. E tem muito egresso que hoje está fora do mercado de trabalho. E daí, acima, vocês podem ver que estão os institutos federais, as universidades e ensino técnico. Né? Aí nós abarcamos aí as universidades que têm ou tiveram o curso de turismo em diferentes graus aí de instrução. Né? Essas associações, né? Essas associações como, né, a Associação Brasileira das Indústrias Hoteleiras, a Associação Brasileira de Agências de Viagem, que não tem interesse quase que nenhum de qualificar os seus associados. Estão preocupados bem mais com a questão, né, com a questão mercadológica do que o processo de qualificação. Mais acima ali, né, entre a média, né, o sistema S. Ela tem uma Oi, Danilo, influência consigo aí sim. de Daí seria poder, ideal ainda mandar uma ela é camiseta da pessoa que mediana, a gente né? ajusta certinho Mediana por uma medida quase da para camiseta da pessoa, alta, entendeu? né? Aí o serviço Assim de como ajuste o eu cobro poder R$ 15 público, cada. as prefeituras Paulo, a minha desses parte de costura, eu faço municípios terceirizado. que eu No coloquei momento, para vocês, e essas associações empresariais da Visit Bonito e Visit Pantanal, que são associações de marketing, né? De venda de produtos, de venda de destinos, né? Que não estavam, né? Elas não são Paulo, a de minha parte de costura, alto eu faço terceirizado. poder de No momento que eu comentei com você, ou foi influência, com o Pedro, em relação a isso. porque E aí eu conversei com ela aqui a para ver se ela consegue fazer para mim até amanhã. discursividade Ela delas, consegue né, e ela mandou esse dessas áudio instituições para me explicando, né? medianas, hein, Eu acho que não precisa levar elas camiseta, é só você falar que tem um pouquinho não menor, eu tenho tamanho G, eu tenho estavam tamanho M, ela já tem a medida do molde, alinhadas já corta para com você. as E se você quiser fazer categorias com ela, consegue fazer, só tem que levar as teórico-epistemológicas camisetas lá que para a ela. gente E aí, se você quiser, eu te passo o determinou contato para enquanto combinar certinho com ela rede como você de faz. pesquisadores, né? Que éramos aí um elo entre esses discursos analisados. E o alto, né, a alta influência de poder, né, é o Ministério do Turismo, porque era o que tinha o recurso para se pensar, para se repensar uma política de qualificação, né? A coordenação dessa rede de pesquisadores por parte da UNB, que foi a de capacitar todos nós pesquisadores dos estados brasileiros e das universidades envolvidas, e, né, para nossa grande surpresa, né, quem tem um alto eixo de influência e de poder num processo de qualificação desses trabalhadores e pensando nessas comunidades e pensando nesse sentimento de pertença e pensando nessas características e vocações locais e regionais, são as organizações do terceiro setor do Estado, né? Que são aí a Mulheres em Ação do Pantanal, a Ecologia e Ação, né, o IPED, que é um instituto de pesquisa da diversidade, que trabalha com territórios indígenas que estão localizados, que está localizada em Miranda, com sede em Miranda. Né? Detalhe, né? O IPED, né? De natureza sul-mato-grossense, o MUPAN, as mulheres de natureza, ONG de natureza sul-mato-grossense, né? O Instituto Mamed, também aquele que trabalha, sobretudo, com observação de aves, né? Também de natureza sul-mato-grossense,
E depois as outras 3, que é a ECOA, né, a ECOA, que hoje ela é sul-mato-grossense também, nasce no estado do Mato Grosso do Sul, mas que hoje ela também atua com muito dinheiro, com muita grana vindo do exterior, de ONGs do exterior e de ONGs até que pensam de forma bastante capitalista. A mesma coisa do Grupo Acaia, que é uma ação de responsabilidade social e ambiental do Grupo Itaú, né, da Fundação Itaú, que atua com uma Então, Paulo, até chorei escola nessa questão com ela, em sabe? período Porque eu ajudo só um integral, em pouquinho mais caro até do que eu regime pago de pra ela, né? No internato, onde terceirizado. tem Porque ela vai ter que desfazer a uma camiseta para poder preocupação ajustar no um computador. contraturno Então, ela vai ter que desfazer a de costura para poder retirar de novo, formar tem que colocar de novo no molde. cidadãos Então, essa hora vai para dobrado para ela, então atuar por isso que ela cobra um pouquinho mais caro. com a Eu questão tenho contato de um costureiro ambiental, aqui, com a geralmente eu questão mando turística e com a serviço para questão ela, se você quiser. Eu te passo o número, eu vejo quanto que ela cobra. também da Mas eu acho que o valor vai ser isso daí hospitalidade, mesmo, viu, Paulo? né? Porque geralmente é o valor que a Instituto gente paga mesmo, sabe? do Homem Pantaneiro, né? Que também é origem aí no Mato Grosso do Sul, mas que hoje trabalha aí com recursos também vindo de algumas organizações do exterior, e o Instituto Moinho Cultural, que eles são juntos, né? Eles atuam juntos, né? Tem o mesmo CNPJ, e esse instituto que recebe recursos aí da Vale e de outras mineradoras também, como uma ação de responsabilidade social e ambiental dessas empresas. Então, esse é um panorama aí do que a gente, é um sociograma, um mapeamento aí do que nós encontramos nesse território, né? Então, acho que pode passar. Hum. Bom, então, a partir aí dos diálogos, né, com esses diversos atores aí, turismo, né, e analisando essas discursividades, né, nós encontramos 3 nós críticos, né, em 3 eixos ou 3 categorias dos discursos, né. O ecossistema turístico, como que funciona dentro dessa como que funciona essa atividade que é complexa, que é interdisciplinar, que é interinstitucional e que é um problema, né. Governança e a tecnologia, né, para atingirmos, lembrem-se que nós queremos aí atingir aqueles que estão lá embaixo, as os trabalhadores do turismo em comunidades. Isso, eh eh eh, pasmem vocês, foi essa a encomenda do governo anterior, tá? Então, nós seguimos esse termo de referência de pesquisa aplicada encomendada. A governança e a tecnologia e a cultura, né? E a cultura. Então, a gente vem trabalhando, a equipe era eu, um professor do Cefet do Rio de Janeiro, que fazia pós-doutorado conosco lá na ESAM, no PPGAD, e eles exigiram a presença de uma antropóloga, né, que foi também que era uma estudante da UFMS. E, finalmente, a cultura, né, o eixo aí, cultura que a gente. Então, esses são os 3 eixos, e dentro desses 3 eixos, nós encontramos aí alguns nós bastante críticos. Pode passar, né? Primeiro, né, é a questão aí do ecossistema turístico, né? E nós estamos trabalhando com o quê? Qual que é a categoria principal de construto para uma análise do projeto? Primeiro, começando lá por cima, as propostas
as propostas pedagógicas, o primeiro nó crítico, as propostas pedagógicas e abstrato formais desarticuladas da realidade de base territorial, né? Então, esse quem mais tem números de qualificação no estado, né, de Mato Grosso do Sul, o sistema é esse. E as propostas metodológicas, pedagógicas, são abstrato formais para atingir essas comunidades que eram alvos aí desse trabalho. Além disso, né, existia nós percebemos uma baixa qualidade pedagógica de docentes, né, aonde o que a gente percebeu que importava era a articulação com o mercado, só isso, né? E esse modo de vida e essa cultura, né, eles são deixados de lado, né? Os laboratórios didáticos, eles são muito específicos para as áreas hard do turismo, ou seja, agenciamento, meio de hospedagem, né? Mas a agência é com o laboratório com o modelo do Sudeste Maravilha, ou o laboratório de hospitalidade, de meio de hospedagem também, assim sucessivamente, né? Esse eixo frágil aí, né, nos cursos de hospitalidade e de especificidades de gestão regional. Imaginam vocês, né? É diferente ensinar gestão de uma pousada na margem do Rio Paraguai do que ensinar a gestão de uma pousada no litoral de São Paulo, no litoral norte de São Paulo, né? Isso cria, né, os dados numéricos, quantitativos que nós coletamos também para fazer depois uma triangulação, é uma evasão nos cursos, né? E o que a gente aponta aí que o grande papel das universidades para ir, as universidades é quem deveria estar naquele topo, através das suas ações de extensão e geração de impacto social, tanto nos cursos de graduação, como nos cursos de pós-graduação. E estava no auge aí da discussão da curricularização da extensão na universidade, né? Então, eu não vou falar tudo aqui, gente, porque senão vocês vão me matar, né? Mas assim, o que causou estranheza nessas rodas de conversa foi quando essas ONGs elas trazem para a roda de conversa algumas comunidades, né? E a gente percebeu que esses jovens das comunidades eles não têm perfil empreendedor nenhum, né? Porque eles não entendem o turismo como um sistema produtivo local, porque eles não aprendem os seus saberes locais, né? Porque eles percebem uma ausência de cursos técnicos com uma vocação aí mais local e regional, né? E aí o que a gente percebeu dentro nessa questão do ecossistema turístico também, né? É que jovens, mulheres, né, e idosos dessas comunidades, eles querem e acham que o grande potencial turístico dos territórios deles é a gastronomia e o ecoturismo, a partir de saberes, né, e sabores locais. Então, dentro desse eixo ecossistema turístico, apareceram esses vários nós críticos, né? Pode passar.
Aí dentro de governança e tecnologia, né, nós percebemos aí, primeiro, não é, uma desarticulação dessa interação público-privado e terceiro setor, né? É, uma ausência cada vez maior dos sistemas de informática e ferramentas de marketing e mídias digitais, né? Por exemplo, o que as comunidades mais pedem é um sistema de comercialização através de e-commerce, e eles não sabem como fazer isso, e essa política pública regional no estado do Mato Grosso do Sul não dá conta disso, apesar de que quase todas as comunidades terem as suas salas de informáticas na sua escola, nas suas associações e por aí vai, né? É, essa desarticulação também, né, entre a gestão pública, a iniciativa privada e escolas, né? E escolas aí de todos os níveis, né? Técnicos ou superiores, né? Então nós temos aí políticas públicas de qualificação completamente descontínuas, né? Ou seja, o que aquelas associações pedem dentro de uma política imediatista, né? Imediatista, eu preciso para atender o hotel X, né? Y, que está recebendo uma quantidade muito grande de turista por conta da novela Pantanal, né? É, há uma outra questão, né? Apesar de nessas comunidades a gente encontrar aí escolas com salas de informática, com professores de informática, a escolaridade ainda é baixa e a apropriação tecnológica é mais baixa ainda, né? É, aí nós temos aí também quando uma coisa que apareceu muito, quando, né, se tem um processo de qualificação em planos de negócios, por exemplo, né? Esses planos de negócios eles são frágeis porque eles são desconectados das realidades locais. São planos de negócios modelados para as médias e grandes empresas na área de turismo. E tudo isso gera uma, uma evasão, né? É, é, inclusive discursos, né, do próprio Sistema S, né, dos caminhões do Senac, né, das caravanas do Sebrae, que chegam com um modelo onde essas comunidades não se interessam por nada das aulas deles, né? Então, essas são algumas questões aí relativas à governança e tecnologia. Pode passar. E aí a questão, né, da cultura, né? Primeiro, né, que quando se fala em plano de negócios, não se pensa aí em interação com a biodiversidade, né, com a bioeconomia que esse Estado tem apostado bastante, inclusive que é um das diretrizes, né, das territorialidades desse Estado político, né? É, os jovens dessas comunidades eles têm vergonha das atividades, né? Ele tem vergonha de ser isqueiro, ele tem vergonha de ser condutor de gado, ele tem vergonha de receber o turista, né? É, essas comunidades ribeirinhas, com seus saberes e sabores, estão completamente desarticuladas desse modelo de turismo de pesca e desse modelo de ecoturismo que contempla só a paisagem, né? Como se na paisagem não tivesse ser humano, né? É, 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 essa uma dificuldade muito grande, né, nos cursos de qualificação, de uma conciliação aí do processo de qualificação com a rotina de vida, né? Esses
negócios e empreendedorismo, que não levam em consideração o aspecto social da base territorial, né? Não é considerado nesse estado ainda cultura, né, principalmente nesses municípios, a cultura e turismo como política pública, né? O poder público e a iniciativa privada estão distantes, né, desse processo de produção e comercialização desses produtos, principalmente do artesanato, né, e a agricultura familiar cada vez mais distante como um campo muito forte de possibilidade para o desenvolvimento, sobretudo de um turismo de base comunitária, né? Bom, então esses são os 3 eixos em resumo, tá, gente? Os 3 eixos aí que a gente tem, os nossos principais nós críticos que foram resultados das discursividades colhidas nas conversas, né? E para encerrar esse bloco aqui, essa cena, a linguagem é não apropriada cada vez mais para essas especificidades regionais nos cursos de qualificação, não é? Em verdade, gente, o que se utiliza, o termo que se utiliza, né, muitas das vezes, nós da academia e o sistema S é capacitação. E a gente não está capacitando, a gente não capacita ninguém. A gente qualifica. Que a gente está entendendo que o processo ensino-aprendizagem é uma troca. Capacitação não é isso. Tá? Então, bom, vamos lá, professora. Aí, o que nós compreendemos aí? Né? Que emergem aí, né, 2 direcionamentos de demanda por qualificação, né? Primeiro são os trabalhadores do turismo, quem já está inserido no mercado como gestor, atores na linha de frente, né? E os novos profissionais, povos de comunidades, e esses emergiram muito, né? Diferentes representatividades, né? Dentro do processo de diversidade, e mulheres jovens e idosos, né? Então, esses trabalhos, quando eu digo esse primeiro direcionamento que emerge, são os próprios trabalhadores urbanos também, tá? De Aquidauana, de Corumbá, que não são povos originais nem tradicionais. Eles também estão, eles emergem por uma necessidade que se tem de um processo de qualificação e não de capacitação. Tá bom? Muito bem. Então, a partir disso, a gente construiu aí um infográfico, né, que a gente chamou de Muro dos Obstáculos, né? Aí, e quais foram as dificuldades aí apresentadas? Pode passar. Aí, né? Aí é o Muro dos Obstáculos, o Muro das Lamentações, né? Aí, falta de auxílio financeiro para que os atores de base territorial, né, possam se envolver nas atividades de formação em turismo, né? Exemplo, bolsas de projetos de extensão, de ensino e pesquisa, né? Nós não vemos linhas de financiamento nisso nas universidades que nós conversamos e nem nas políticas públicas, tanto municipais quanto estadual. O não envolvimento e a carência de sinergias entre os atores do sistema educacional da área de turismo na base territorial, que muitas vezes o poder público municipal não está interessado em ir dar qualificação para comunidades quilombolas ou para comunidades ribeirinhas, etc. O não envolvimento dos grupos das comunidades tradicionais, principalmente mulheres e idosos, estão sempre ausentes disso.
carência de infraestrutura física, material, né? Auditório, laboratórios, computadores, barcos e etc., né? Alternativas de transporte para o deslocamento, ausência da articulação entre os atores que compõem a rede aí, de turismo na base territorial, e aí a gente descobriu que seria muito interessante que nessa base territorial, dessa rota que é a principal, que é o alvo da política pública nacional, nós temos duas bases de pesquisa, né? Aliás, três bases de pesquisa, né? Três bases de pesquisa nesses municípios aí, né? Que é a base da UFMS na Estrada Parque, a base da UFGD em Ladário, né? a base de Bonito, que era o antigo campus de Bonito, que hoje é uma base de pesquisa, né? E aí aí a falta de ciência e proatividade do poder público aí quanto às potencialidades presentes na base territorial. Ou seja, o que a gente percebeu é que o poder público estadual está preocupado cada vez mais em participar de feiras para a venda das paisagens, né? Mas são vendas de paisagem, né, aonde deixa eu ver como eu vou ser didático aqui, onde aparece, por exemplo, no meio do Pantanal, o ser humano, né, fantasiado de Juma, por conta da mídia, né? Mas não uma aldeia, não um quilombola, não uma artesania, um artesanato dos quilombolas, não o artesanato de ribeirinhos, né? Então, assim, hoje a gente está com um projeto aí de o Sebrae, com as cidades empreendedoras, de melhoria do artesanato, onde o nome do projeto é Made in Pantanal, né? Então, é um pouco estranho, tudo isso causou uma certa estranheza dentro da construção. Então, a gente, a partir desse muro dos obstáculos, pode passar, Erlane, por favor, a gente, os principais, que problemas a gente tem para construir ó, esse é diagnóstico para um programa que esse programa tem que se transformar em projeto, né? Que é o quê? A baixa escolaridade dos trabalhadores e trabalhadoras do turismo, propostas pedagógicas abstrato formais, inclusive nos níveis médio, no ensino médio, nos cursos do Instituto Federal e nos cursos de turismo da própria UFMS, né? Aí vou falar um pouco da minha casa, a alto índice de evasão, a baixa articulação entre os atores, né? E a baixa articulação entre os governos locais e essas comunidades, né? Produção midiática baixa quando envolve divulgar essas comunidades, precariedade de conectividade da internet, a internet, precariedade de alternativas de transporte para deslocamento até os locais mais propícios, que foi o que nós indicamos no documento final, que o campo, a base de pesquisa da UFGD, a base de pesquisa da UFMS, tanto de Bonito quanto da Estrada Parque, poderiam ser locais para processos de qualificação. Inclusive, né, vocês aí já fazem um trabalho bastante bacana, muito rico, com a comunidade ribeirinha da APA, da Área de Proteção Ambiental da Bahia Negra, né, lá no município de Ladar, né? E inexistência aí de auxílio financeiro para que os atores da base territorial possam envolver em atividades de formação. Mas são problemas, né, a serem superados, né? Pode passar. E aí, nós pensamos o quê? Que como a gente pode aí, através desses, a gente não vê outra saída
em se criar projetos de qualificação se não for através das ações de extensão, né? E aí, né, foi uma época que estava se discutindo a curricularização da extensão, e essa coisa que a gente tem que dar conta, nós, pesquisadores dos programas, que é o impacto social, né? E eu, como sou de uma linha de pesquisa do PPGAD, que são os aspectos socioambientais, né? Então, eu pesquiso muito, né, essa questão da gestão, das relações nessas comunidades tradicionais, principalmente, né? E que essas dissertações e teses de doutorado poderiam ser transformadas ao longo da sua construção, né, em, belíssimas ações de extensão. Então, o que, que nós fizemos? Depois, se você. A professora Erlane está com esses slides aí, ele pode ser socializado, tá, professora? Não tem problema nenhum. Então, o que, que a gente fez? Né? Nós pegamos os eixos, né? Os eixos, e aí criamos aí o que, que poderia ser ações de extensão, né? Então, por exemplo, dentro do ecossistema turístico, né? Educação turística nas escolas do ensino fundamental e médio, né? É um webinário, temáticas do pertencimento para esses jovens, né? Dentro da área de governança, curso de produção, logística, precificação e comercialização de atrativos culturais e naturais, né? Curso de sistemas de informática, webinars, lives sobre a política nacional de qualificação em turismo, né? E por aí adiante, né? E dentro da questão da cultura, os saberes, né, e sabores dessa rota, a observação de pássaros, né, que pode ser uma melhoria de qualidade de vida dessas populações, né? E webinars e lives aí sobre cultura e turismo como política pública. Né? Então, foram os resultados. A partir disso, né, nós conseguimos, a muito custo, né, aí o dinheiro acabou. Né? Aí o dinheiro acabou. E nós conseguimos, com muito custo, fazer um projeto de ensino a partir desse programa. Né? Que nós realizamos tudo isso online, tá? Porque estava em plena pandemia. Nós realizamos um curso, né, aonde as organizações do terceiro setor elas nos ajudaram em duas comunidades onde a internet é boa, né? É boa, bem próximas às cidades, onde a gente elaborou um curso com essa metodologia pós-construtivista, aonde os membros jovens da comunidade, né, das comunidades, eles nos ensinaram sobre os saberes e os sabores locais. Um deles foram os jovens, né, do ensino fundamental e médio da escola Jatobazinho, que fica perto do Amolar, no Pantanal, onde eles têm uma boa internet, que é aquele grupo que é ajudado pela Fundação Itaú, né? E que é assim bastante atuante, que tem uma estrutura bacana. E uma coisa bacana que foi o Instituto, o IPED, né? Que também conseguiu, com uma terra indígena, né? Nos trazer algumas, algumas alguns saberes e sabores de comunidades indígenas. E quem que eram? Então, era uma inversão da sala de aula, né? Onde nós, o poder público, o sistema S, os alunos da graduação, da pós-graduação, éramos alunos deles. Né? E para finalizar, tem uma coisa bacana. Eu não sei,
com isso tudo, isso acabou o recurso, mudou o governo, e agora que estamos retomando para que a gente consiga implementar esses vários projetos dentro desses municípios dessa rota aí, né? Chamada Pantanal Bonito. E para finalizar, então aí, né? Esse foi o curso que aconteceu, né? E aí tem um outro slide, Erlaine, né? Que aí são as pessoas que trabalharam. Então, eu coordenei, o Diego era o pós-doc do PPGAD, a Patrícia Bacinello agora é da Exam, mas era professora no curso de Aquidauana, curso de turismo em Aquidauana, da UFMS, e a Carla Souza, que foi uma antropóloga da UFMS. E para encerrar minha fala, para abrir aí para a gente conversar, foi muito bacana que a professora Patrícia, juntamente com o IPED, que é uma e juntamente com alguns docentes do Profiap de vocês aí, nós entramos em ganhamos um projeto, um edital da FINEP, ou da Fundect, né, para trabalhar isso também em algumas comunidades tradicionais do município de Miranda, e o IPED também ganhou o edital do Centelha, né, para trabalhar principalmente o segundo eixo temático da governança e tecnologia. É isso, gente. Eu falei 1 hora. Eu falei que eu ia falar 20 minutos, mas eu falei 1 hora. Obrigado. Milton, parabéns pelo trabalho, foi ótimo. Acho que nós nem sentimos, eu nem percebi que tinha passado 1 hora aqui no seu tempo de fala, muito interessante, muitas possibilidades de pesquisa. E então eu abro aqui para as questões. Eu acho que o Pablo tinha levantado a mão. Pablo, fica à vontade para a sua pergunta. Espera aí um minutinho, Pablo. Eu só vou acender uma luz aqui, tá? Tá meio escuro, escureceu. Pois não, Pablo. Cadê? Será que foi por engano? Está aberto, então, para os questionamentos, fiquem à vontade. Gleice? Boa tarde, professor. O senhor falou bastante do Sistema S. Eu queria saber como que fica a perspectiva do Sistema S nesse processo. Eu já trabalhei no Sebrae, conheço algumas condições, né, de lá, e assim, também tenho minha visão em relação ao Sistema S. Eu fiquei bem curiosa como que fica essa interlocução do Sistema S com esses projetos. E também fiquei curiosa de onde saiu o termo de... o termo de... vou lembrar. Me desculpa. O termo de quando vai prospectar a pesquisa. O que eu esqueci? O termo de... Tem um nome fácil. Lá no começo, que o senhor for da Secretaria de Cultura, da onde que saiu o termo de referência. Isso, o termo de referência. O senhor falou. Vamos começar por essa, né? Primeiro que o Ministério do Turismo ele elabora um termo de referência que você tem que seguir, né? E esse termo de referência ele era pautado nesses construtos teóricos do território, territorialidade, sentimento de pertencimento e a teoria da complexidade. Foi o Ministério que disse isso, não foram as universidades, né? E também
e também, então isso é seguido, um roteiro, inclusive de que com sugestões de alguns atores a serem entrevistados, conversados, né? Isso é bom, é pacífico, né? Então foi encomendado pelo Ministério, mas que ficasse nas mãos das universidades, ok? Ou institutos federais. E a outra questão, a questão do Sebrae, é assim, ele se envolve, né? Ele se envolve com a comunidade, mas a grande preocupação do Sebrae é botar o produto na prateleira, né? É botar o produto na prateleira, né? E muitas das vezes, né, só o produto e não a visitação de onde se faz, se produz o produto, entendeu? É. A nossa a nossa maior dificuldade na interlocução com o sistema S é esse, né? Eles fazem isso muito bem, melhor do que nós da universidade, né? Porque eles têm técnicas bastante interessantes para se fazer isso, né? Eh, e e e e nós defendemos que essa comercialização, ela deve ser feita pelas comunidades, nas comunidades. Precisa do auxílio deles? Precisa. Não estou descartando ele, em nenhum momento a gente descarta ele, né? Então, mas assim, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo para vocês aí próximo de vocês, né? Na estrada, né, antes de chegar em Dourados, tem uma venda de artesanato, né? Ali em Anhanduí tem uma outra venda de artesanato, né? De produtos locais ou não locais, enfim, né? Poderia-se ter um sistema de gestão melhor desses locais para a comercialização da comunidade, a comercialização das pelas comunidades e que isso se transformasse de uma forma, de certa forma, em uma atratividade. Muito É um obrigada. pouco, é um pouco diferente, né? Imagina eu no programa de agronegócio. É um pouco diferente esse viés, né? Essa visão é, é, dentro dessa perspectiva, né? Porque e essa perspectiva ela tá muito a meu ver, né, aliada ao agro, né? E que poderia se trabalhar em uma parceria bastante interessante com o agro, né? De experiências que nós encontramos em alguns atrativos turísticos aonde além de ser atrativo turístico também é uma empresa do agro, aonde existe uma preocupação muito forte com a questão da conservação da natureza, inclusive, com uma preocupação muito forte eu conheço bem dois, do mesmo proprietário, desses atrativos em divulgarem os sabores pantaneiros, os sabores sul-mato-grossenses, através das refeições que eles servem nos atrativos, ok? Não precisa, a comunidade, muitas vezes, gente, ela não precisa ser espetacularizada, mas ela tem que estar dentro da cadeia. Ela tem que melhorar a qualidade de vida dela. E como que pode melhorar a qualidade de vida dela dentro de uma empresa que também é do agronegócio, por exemplo, que é um atrativo forte e bonito? Comprando o queijo dessa comunidade,
comprando a mandioca dessa comunidade. Isso é turismo, professor? Isso é turismo. Isso tem a ver com agro? Isso tem totalmente a ver com agro, tá? Tem a Adriana que levantou a Isso. mão. Uhum. Boa noite, professor. Boa noite. Então, professor, quando o senhor fala de utilizar o agro e falam de regiões, até porque moro aqui em Dourados, Dourados não é uma das cidades turísticas do MS, embora eu acredito que se fosse voltar para o agro em si, um turismo, né, voltado para o agro, eu acho que Dourados teria um potencial, talvez, né, um potencial grande. E uma visita no Rio Grande do Sul, naquela região de Gramado, Canela, eles fizeram a linha Bela, onde eles, pequenos produtores que já estavam, pelo tamanho das propriedades, passando quase em situação mesmo de passar fome, porque vive-se da uva e se não produz não tem renda, eles começaram a fazer o turismo, mostrando a origem da família, né? As dificuldades que passaram mesmo e fizeram, cada propriedade fez um museu e arrecadando-se dinheiro. Aqui em Dourados nós temos isso também, né? A questão da linha do Barreirinho, do Barreirão, que são pequenos produtores, o primeiro assentamento, né, digamos assim, da reforma agrária que existiu no Brasil, foi feito aqui, e talvez pudesse ser um nicho, né, para se aproveitar essa questão de regionalização, de contar a história de como essas pessoas chegaram aqui. Até porque são pequenos produtores também, as propriedades são pequenas, né? Eles não têm um. Não sei, será que isso seria viável? A sua pergunta é extremamente interessante. Você é de Dourados? Sim. É extremamente interessante a sua pergunta. Primeiro, que eu vou falar enquanto Milton, tá? Eu acho um absurdo Dourados não ser reconhecido pelo Ministério do Turismo. Por que isso, né? Eu acredito, Adriana, que a potencialidade desses assentamentos, que eu não conheço, eu já estou até interessado em conhecer, né? É um campo de possibilidade, né? E as terras indígenas também é um campo de possibilidade, embora seja um pouco mais delicado se tratar de terras indígenas. Mas existem algumas aldeias, algumas terras indígenas que elas gostariam de serem visitadas. Esses de Miranda, obviamente, desse projeto da Fundect, obviamente que nós precisamos ir lá colher assinatura. Não só do Comitê de Ética, da FUNAI, inclusive. Né? Bom, mas eu não queria falar disso, Adriano. Eu queria falar, sabe do quê? O que eu acho que é uma judiação Dourados não estar dentro dessa perspectiva? Porque quando a gente estuda turismo, existe um segmento chamado agroturismo. Sabia disso? Né? Existe um outro segmento que se chama turismo industrial. Né? Por exemplo, você falou do Rio Grande do Sul, né? Caxias do Sul, por exemplo, ele tem esse viés desse turismo, do enoturismo, né? Da produção de vinhos, né? Mas tem também um turismo que se chama industrial, que é o setor metalúrgico, né? Metal mecânico, né? Que é forte. Que são o quê? Visitações em indústrias. E em Dourados tem um potencial muito grande para visitações em quem? Agroindústrias. Entende? Né? Puxa, eu podia ter uma dissertação dessa no programa, uma tese de doutorado dessa no programa. Né? Uma possibilidade de um agroturismo, né? De se visitar e de conhecer essas potencialidades. E aí, obviamente, você pode perguntar, mas será que alguém vai? Ai, vai sim. Vai sim. Vai sim. Sabe por quê? Porque, primeiro, que a cidade já tem um bom know-how em um outro segmento, que é o turismo de eventos. E esse turismo de eventos,
que são eventos ligados ao agro, poderia se aliar com essas agroindústrias para ocorrer isso. Percebe? Então, isso eu acho uma judiação. Dourados não está numa rota aí para. E nem tampouco Ponta Porã, né? Daí é É. uma outra história. Ponta Porã, o pessoal vai muita gente, mas nem é por causa de Ponta Porã, né? Por causa do Shopping China. Então, assim, mas isso é uma coisa que a gente precisava ainda estudar, né? Estudar com mais detalhes isso, e como campo de possibilidade aí, como atividade econômica, inclusive. Ok? Obrigada. Aí tem o Pedro. Qual foi a percepção do grupo em relação às comunidades atendidas pelo acompanhamento, assessoria e as que não tiveram nenhuma intervenção? Não sei se eu entendi. Você quer falar, Pedro? Ou não? Vai dar eco. Oi? Eu acho que se ele se manifestar dá eco, mas pelo que eu entendi, eu acho que as comunidades que vocês tiveram contato e que teve a participação e as que não participaram, talvez alguma coisa nesse sentido. Bom, deixa eu ver se eu entendi assim. Como nós trabalhamos, né, com as ONGs que tinham contato ou trabalho ou desenvolviam projetos de qualificação com algumas comunidades. Então, essas comunidades foram as escolhidas, que era o critério que foi nos dado, né, nos orientado. Então, mas eu sei, por exemplo, e isso meio que se espalhou, né, aqui no território sul-mato-grossense. Então, por exemplo, tem uma comunidade quilombola em Corguinho, aqui perto, né? Que produz farinha, que produz um artesanato interessante, com palha, né? Da taboa. Eles pediram, né? Para serem contemplados. E aí a gente passou isso para a coordenação do grupo de pesquisa, né? Para que, se tiver uma segunda etapa, que sejam inseridos outros municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem essas, são pontuais, sabe, Pedro? Vem alguns pedidos para inserção no programa e no projeto. E aí a gente está dependendo aí do Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo, em verdade, está nos prometendo a partir desse programa, criar projetos, né? Projetos para essa primeira etapa, e depois, quem sabe, uma segunda fase. A Fabiola. E boa tarde a todos, boa tarde, professor. Estão me ouvindo bem? Então, é só uma curiosidade, professor, que ouvindo a sua palestra, eu me lembrei de um projeto que nós submetemos ao UFGD, eu sou servidora da UFGD, né, além de aluna do programa, para um edital do FINEP, só que a gente não foi contemplado, mas que tinha essa intenção do turismo rural. O nome do projeto era, deixa eu só confirmar, As Trilhas Rurais no assentamento Itamaraty e na comunidade quilombola. E, assim, são os professores, e são ações de extensão, eram professores extensionistas que estavam trabalhando nesse projeto, e eles ainda têm essa intenção de tentar construir essas trilhas. A gente tem uma base também, uma base um pouco diferente da que a gente tem em Ladai, mas no assentamento Itamaraty, e a gente também tem muitas ações de extensão nos quilombolas, nas comunidades quilombolas aqui de Dourados, né? A intenção era essa. A gente não foi contemplado, mas os extensionistas continuam trabalhando. E você deve ser uma extensionista. Eu sou servidora, deve gostar disso. da Coleta de Extensão
E também sou Ah, especialista. então, eu não sei, em 2010, 2011, nós ganhamos um edital muito grande, né, que era de incubação de empreendimentos econômicos solidários, da FINEP, né? E éramos o FMS, o FGD e o EMES, né? Nós ganhamos esse edital, que era para incubar empreendimentos econômicos solidários, principalmente onde tivessem envolvidas essas comunidades tradicionais, né? E nós executamos. E a época, eu não sei como é que está isso, faz tempo que eu não vou na UFGD. Mas na época, a UFGD tinha uma incubadora social muito ativa, muito operante, muito de vanguarda, muito assim, muito competente, né? era, era gerida pela professora Marisa Lomba, à época, né? Então só para você dizer lá que não sei se existe ainda, mas que existe, mas que a partir de março de 2024 a FINEP vai começar a abrir editais de financiamento para projetos de extensão com a presença, com a coordenação de incubadoras sociais. Não são as mistas, tá? Tem que ter incubadora social. A partir de março de 2024. Nós não temos aqui, nós estamos correndo contra o tempo para criar uma incubadora social. Então, fique de olho nisso. Obrigada, professor. A professora Marisa não está mais na incubadora, mas ela está. Ok. Está dando eco, desculpa. A Cirlei também tem uma pergunta. Você quer escrever? Afonso. Olá, professor. Posso fazer minha pergunta? Pode. Enquanto Boa, isso, a Cirlei vai escrevendo, se ela quiser. certo. Boa noite, professor Milton. Muito obrigado pela apresentação do senhor. E eu fiquei com uma dúvida, na verdade, é um questionamento em relação ali ao muro dos obstáculos, em que fala que existe, né, uma falta de ciência e proatividade do poder público quanto às potencialidades presentes na base territorial e o não conhecimento da política nacional de qualificação em turismo. Então, professor, o senhor saberia dizer como que está hoje, né, essa aceitação, né, do poder público em relação à política de qualificação e como que acontece essa sensibilização da importância dessa política de qualificação com esses 7 municípios que o senhor havia comentado? Se tem um plano de sensibilização, de conscientização, um plano no sentido de realmente trazer e vender a importância de qualificar esses profissionais e esses gestores de empreendimentos turísticos. Obrigado. Uma excelente pergunta, Afonso. A partir é, é, agora que o Ministério começou a divulgar esse resultado disso que eu falei aqui para vocês, do programa do Mato Grosso do Sul, principalmente a Fundação de Turismo tem procurado, né, para começar a se pensar como executar essas ações de extensão. Então, em algum momento, né, já está previsto aí sentar aí a Fundect com universidades aí para começar a criar editais para essas ações de extensão que eu citei, né? Mas o que é mais interessante, Afonso, é o seguinte, que o nosso projeto de pesquisa não dá eco, não. O que deu eco é que mudou o texto da política, né? Mudou o texto da Política Nacional de Qualificação em Turismo e que é para beneficiar também essas comunidades tradicionais. Porque se fosse só o projeto do professor Milton da UFMS, não ia ter eco nenhum, entendeu? Então ele tem eco por conta disso, né?
Então, essa é a questão, é utilizar do texto da Política Nacional de Qualificação em Turismo. Só que, por exemplo, ela não está chegando ainda em Jardim, por exemplo. Ela chega em Bonito, né? Então, como os stakeholders de Bonito, eles são muito mais, têm uma vivência maior, Corumbá, né? Tem uma vivência maior, Miranda, que tem fortes stakeholders, né? Eles se apropriam disso. Agora, Jardim fica, né? Fica pequenininho, Bodoquena fica pequenininho. A própria Aquidauana, que é onde tem uma quantidade grande de terras indígenas e de quilombolas, percebe? Então, ela existe agora. Agora está uma discussão no Ministério para divulgar essa Política Nacional de Qualificação do Turismo. Porque a revisão dela, porque a Política Nacional de Qualificação do Turismo que existia, ela não era nem lida nem pelos órgãos estaduais, quiçá os municipais. E aí, Dacirley, existe alguma ação de política pública em relação à desarticulação do setor público e privado? Olha, eu acho que não. Eu acho que não. Pelo contrário, eles são bem articulados, né? Agora tem uns movimentos aí, Movimenta Pantanal, por exemplo, que é o setor público, o setor privado, o Sistema S, mas é, é, é isso que isso que a gente vem falando, né? Não basta, né? Não basta a gente colocar na prateleira. Esse produto comercializado na prateleira de um e-commerce, por exemplo, de artesanato, ele precisa de alguma forma voltar para essas comunidades para melhorar a qualidade de vida dessas comunidades. Não faz sentido nenhum, né? Eu vou contar um caos aqui agora, né? Vou contar um caos, né? Quem conhece a estrada indo de Campo Grande para Corumbá, tem um povoado do Salobra, né? Que é na margem do Rio Miranda, né? Então, ali tem um grupo de ribeirinhos que eles são costureiros, né? Costureiros, né? E aí, o grupo, tem um grupo ali na estrada Parque de Piraputanga que tem as vinícolas de um grupo italiano que investiram ali, que é o Terroir Pantanal, né? Do vinho, da produção do vinho do Pantanal, né? Aí um desses do grande aí do vinho passou por lá e viu, ele alguns restaurantes ali que fazem um peixe maravilhoso, né? Ele viu um porta-vinho, né? Que esses costureiros fizeram, né? Ele viu aquilo. E esses porta-vinhos, eles são bordados com temas da fauna e flora do Pantanal. É lindo, com um acabamento perfeito, né? Mas ele foi e comprou o estoque inteiro, entendeu? Daí ele encomenda, né? Mas e aí, gente, a importância da ciência social aplicada, né? Quando nós fizemos o projeto da incubação, né? Lá em 2013, 12, 13, e andando agora, o que essas comunidades, eles querem isso, eu esqueci de falar isso, eles querem isso da cultura, mas sabe o que eles não sabem fazer, Afonso? Precificar. Ele não sabe fazer a conta. Ele não sabe fazer a conta. Lá no projeto, eu lembro que eu, a Marisa, tinha uma outra professora, nós chegamos e falamos, quer dizer que eles querem saber fazer precificação e querem saber o que é um ativo e um passivo de uma organização? Sim, 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 mas muitas vezes nós, professores, doutores, doutorandos, nós não sabemos ensinar de uma forma mais acessível. Percebe? Né? Então, essa é uma questão fundamental, de fundamental importância, né? Então, esse camarada, por exemplo, vai continuar sendo costureiro, mas ele vai continuar sendo costureiro para esse grupo só.
ele precisa ele vai produzir muito em 2024, e ele já está comprando para 2024, 2025, 2026. Aí ele vai ficar refém de uma empresa só. Entende? É isso. Mas assim, é muito, assim, a gente fica muito feliz, né, quando a gente encontra eco no discurso, entendeu? Que a gente vê, poxa vida, a gente está trabalhando aí com, né, comunidades tradicionais, agrárias, do meio rural, né, e que também são importantes de serem pensadas, né, no agro, né, nessa perspectiva do agro, né. E assim, eu sempre, faz tempo que eu não vou mais, mas eu ia muito. Tinha um evento que é o da Sober, que vocês devem ir todos sempre, né? É, o evento da Sober, a gente sempre achou um evento que a gente tinha ética, né? Próprio professor Schneider, né? Que sempre, né, chamou a gente para fazer avaliação de trabalhos científicos e etc. Né? Ele sempre gostou um pouco dessa discussão também, né? Então, é muito importante se discutir isso. Então, a gente fica aqui, eu e os meus orientados, dentro dessa perspectiva. E quando eles são chamados para alguma coisa, eles também ficam felizes, né? Que tem interesses, né, para se ouvir isso dentro dessa perspectiva do agronegócio. Acho que é isso, professora Erlaine. Estou feliz da vida, viu? Bom, Milton, nós também estamos muito felizes. Acho que você trouxe uma perspectiva bem diferente de todas as outras discussões. E quando você fala do agro, eu que trabalho com sucessão, a gente ouve quase sempre a mesma conversa. E olha, uma grande oportunidade para a gente pensar no despertar do interesse na permanência, né, em função de uma alternativa de atividade, de renda e tudo mais. Então, acho que temos muito a fazer e eu acho que assim, você colocou inúmeras possibilidades de pesquisa para a gente que, assim, você está de parabéns pelo trabalho, acho que o que você apresenta, eu acho que deixa muitos desconfortáveis, né, diante do que você mostra ali, das fragilidades que nós temos, mas que, ao mesmo tempo, a gente sabe que são grandes oportunidades para desenvolvimento de pesquisa e avançar no desenvolvimento, né, desse setor aqui no Estado. Então, eu passo para o professor Paulo agora para fazer os agradecimentos em nome do programa. Obrigada mesmo, Milton. Estamos muito felizes mesmo com suas contribuições aqui com a nosso programa. E venha outras vezes. Obrigado. Obrigado. Conhece, relevante, com certeza contribuiu bastante. Obrigado, professor Milton. Obrigado, professor. Modestos. Espero que seja a primeira de muitas participações, né? Uhum. Presencial também, né? Sim. Sim. Então, muito obrigado mesmo. Bom, talvez a gente poderia fazer até uma parceria aí de alguns interessados, né, da gente fazer algumas incursões em campo aí nesses assentamentos, talvez aí, né? Aqui também tem algumas iniciativas em quilombolas que talvez a gente possa trocar aí um trabalho de campo. E eu acho que isso seria bom para os dois programas, que eu acho que isso caberia como impacto social, viu, Paulo? Talvez você e o Elcio aí se conversarem aí,
para a gente já fazer alguma coisa para o próximo ano, sabe? Isso, Estou à disposição. Tá bom? também. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Olha, eu Obrigada, saio gente. muito feliz aí pelo interesse, né? E espero aí que a gente se encontre mais vezes, ok? Um abraço, uma boa semana a todos e todas, tá? Tchau.